o mito da independência da Polícia Federal supõe uma equipe, mais uma vez, é possível que tenha profissionais altamente conscientes, capacitados nessa função. Não vamos generalizar. Mas falando da instituição, nos espanta, né? Quer dizer, aquilo que foi largamente divulgado, né? E que faz parte, inclusive, dessa reunião a qual eu me referia, de que o Bolsonaro havia intervido na Polícia Federal para poder proteger seus filhos, né? A gente tem provas, né? Ele foi afastando delegados responsáveis por caso, etc. e tal, né? E esse rol de crimes que podiam ser averiguados não foram, né? Isso mostra claramente uma autonomia dessa polícia que muitas vezes faz a investigação, chega até um ponto e é barrada em algum ponto por hierarquias internas, quando não do próprio Estado, como a AGU e etc. e tal, que impede que isso se transforme. Ou é direcionado a alvos, né? Quer dizer, é interessante que a gente veja, vamos dizer assim, a confluência de investigações em cima do PT por conta da Lava Jato, no momento, e agora uma confluência de investigações em torno de Bolsonaro. Quer dizer, isso demonstra preocupantemente uma orientação, né, que dá uma certa influência clara da Polícia Federal fora daquilo que são os marcos constitucionais do seu funcionamento. O Estado policial, né, é um aspecto do fascismo que, ao meu ver, o bolsonarismo não logrou fazer. Né? Ele não conseguiu transformar o Estado num Estado fascista. Senão nós estaríamos numa situação muito diferente e muito provavelmente não seria ele que estaria sendo revistado a sua casa nesse momento. O problema do Bolsonaro é que faltou condições políticas para ele dar esse salto. Né? E veja, as eleições, as últimas eleições em que Lula foi eleito foram muito apertadas. Quer dizer, o resultado inverso poderia ser perfeitamente possível. Então, como que as forças políticas se realinhariam numa suposta vitória de Bolsonaro, poderia ser o elemento político que faltava para essa transição no sentido de um Estado fascista. A gente tinha um personagem claramente identificado com o fascismo, mas ele não logrou, né, consolidar isso como um projeto de governo e de Estado por conta desse contexto político. Ele, no máximo, conseguiu um acordo para sobreviver ao seu próprio mandato. Agora, a polícia brasileira, desde da sua bifurcação injustificável entre polícia militar e polícia civil, que todos os especialistas criticam, a própria corporação da polícia militar e a polícia federal, a polícia rodoviária federal, são instituições que demonstraram nesse período ser permeáveis, né, por orientações políticas que as direcionam numa ou no outro sentido, né, o que é extremamente perigoso. Eu sempre tratei isso com uma certa dúvida, uma resistência, porque quando as pessoas falam em estado de exceção, quando falam em estado policial, né, me vem à mente que isso é inseparável do próprio corpo do Estado. Né? Parece que as pessoas, de repente, descobrem que o Estado também é uma máquina de repressão. Agora, por que as pessoas se assustam diante disso? Porque foram contaminadas com uma certa visão liberal do Estado como uma máquina neutra, um espaço administrativo, né, fora de interesses de classes fundamentais que dividem e cindem a sociedade de forma brutal. Né? Então, para aqueles que se iludiram com a famosa formulação de um Estado de Direito, ficam buscando alternativas a adjetivá-lo quando ele foge desse desenho do Estado Democrático de Direito. Seja o Estado de exceção, né, seja o Estado policial. Eu prefiro acreditar que o Estado é uma máquina de dominação que consolida e legaliza uma ordem de classe, né? Inclusive independente daquela figura que no momento ocupa o cargo de governo. Né? Então, nesse sentido, o Estado burguês brasileiro, né, é um Estado que habilmente tem demonstrado essa habilidade, combina elementos de consenso e coerção. Mas, para isso, ele mantém inalterado, né, todo o aspecto coercitivo próprio de um Estado marcado pela autocracia burguesa. Né? Na verdade, é uma autocracia burguesa que, em certos momentos da luta de classes, é obrigada a ampliar as esferas
que trabalham a dimensão do consenso, da sua própria legitimidade, mas nunca descuidando do aspecto coercitivo. Isso explica, por exemplo, como que uma corporação militar, né, sem função na lógica da luta interna ou da geopolítica mundial, continua tendo o papel e o peso que tem na questão política no Brasil. A Polícia Federal acaba sendo um instrumento disso, mas da mesma forma, né, eu não acredito que exista uma corporação com interesses próprios, ou seja, o interesse da Polícia Federal nisso. Né? Eu acho que ela atua movida pelo Supremo Tribunal Federal, movida pelo Parlamento. Então, assim, na medida em que há uma crise, como houve várias durante o governo Bolsonaro, e a Polícia Federal não é acionada de forma definitiva para considerar, é porque alguém assim ordenou, né? E eu não acredito que seria aquela nulidade que era o ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Então, isso tem por trás um acordo que envolve, provavelmente, as esferas judiciárias mais altas do país. Né?